Muito bem, pessoal, na terceira aula a gente vai falar com mais detalhes sobre o NPM e vamos ver uma das bibliotecas que o NPM traz para a gente, que se chama Live Server. Então, vou fazer uma introdução sobre o NPM, a utilização básica, alguns comandos importantes aí, e falar também da biblioteca Live Server, que vai ser muito importante para a gente utilizar no decorrer da disciplina. Então, NPM significa Node Package Manager, então gerenciador de pacotes do ambiente Node.js. O npm.org também, npmjs.com, né? Mas se não me engano a entidade se chama npm.org. É um site que é esse repositório de pacotes, então lá existem diversos, milhares, se não me engano milhões não, né? Mas milhares de pacotes tem por lá que facilitam muito a nossa vida no desenvolvimento de JavaScript, né? São coisas para a gente não ficar reinventando a roda. E por fim, o NPM, ele é, no fim das contas, uma ferramenta de linha de comando. Então a gente escreve NPM mais alguma coisa ali para poder trabalhar com ela. Qual o pré-requisito? Node.js instalado. Ele é uma ferramenta que faz parte do Node.js. Então, basicamente, por enquanto, o que a gente vai ver de NPM é a instalação de pacotes. Essa instalação padrão, ela é feita apenas no projeto, localmente. A instalação global, ela fica no repositório global do computador e o pacote, aliás, os projetos, me desculpem, conseguem acessar esse pacote porque de fato ele é global. Então, eu tenho 3 projetos, se eu instalei determinado pacote de forma global, os 3 projetos vão ter acesso a ele. Se eu instalo local, no projeto 2, por exemplo, o projeto 1 e o 3 não terão acesso a esse pacote. Então, depende, cada caso é um caso. No caso do Live Server, que é o pacote que a gente vai instalar aqui nessa aula, é interessante que ele seja global, porque ele pode ser utilizado por vários projetos. Então, o Live Server, essa biblioteca aí, esse é o site. É uma biblioteca que monta um servidor web para a gente, e ele é principalmente voltado para o desenvolvimento. Então, a gente trabalha com ela durante o desenvolvimento. E o que é legal, o mais legal dela é que ela recarrega o site para a gente automaticamente toda vez que a gente altera alguma coisa. Então, isso dá um dinamismo, dá produtividade, né? Então, é bastante interessante que a gente veja isso. Então, é o que eu vou demonstrar para vocês agora. Então, eu vou fazer a instalação dessa ferramenta, a gente vai ver, né, instalação via NPM, e vou fazer uns testes, mostrar para vocês por que essa ferramenta é de fato muito importante para a gente. Muito bem, pessoal. Na aula anterior eu esqueci de fazer os checks aqui. Vamos fazer, né? Só para conferir. Na aula anterior a gente instalou o Node. Isso aqui eu não fiz. Eu vou aproveitar e fazer agora, tá? Mas eu testei a instalação com o Node-V e mostrar a execução do código JavaScript. Vamos supor que vocês queiram instalar a versão que eu instalei, né? E ela não seja mais a que esteja em destaque no site, que é a versão 12.16.0, se não me engano. A gente abre esse link. Node.js Download Releases, e aqui a gente tem acesso a elas. No caso que eu falei, é a Node 16.0. Então a gente vem aqui em Downloads. Então vem aqui e a gente pesquisa para Windows, Win. Node 16.0 Win, esse aqui é zipado, o que interessa é a MSI, que é o instalador, né? Então está aqui, a gente tem acesso a ela. Se fosse, por exemplo, né, nessa aula fosse a versão 11.14.0, vocês viriam aqui e instalariam a versão 11.14.0. Então, ele tem esse repositório aí de várias versões, caso seja necessário. Mas, como eu falei, a instalação mais recente, LTS, é totalmente suficiente para vocês aí. Então, vamos voltar agora para a aula 3, ver o to-do dela. Vou fechar o da 2 aqui. Aqui está mais simples, né? Então, instalar o Live Server de forma global, com esse comando aí, e criar um HTML de exemplo e mostrar, de fato, a execução do Live Server, as vantagens do Live Server. Bom, então, vou entrar aqui na minha linha de comando. Como a instalação é global, eu posso estar em qualquer pasta. Então, o comando é npm install-g live server. Vamos ver o que vai acontecer. Então, ele vai acessar o repositório, né, na internet aí, e vai fazer o download para a gente. E ele vai ficar hospedado de forma global aí no nosso computador. A gente não precisa se preocupar com isso. Talvez demore um pouquinho, aí o pessoal edita, tá? Para terminar isso aí. Muito bem, pessoal. Está instalado, gastou aí 26 segundos, depende da velocidade da internet, né? Então a biblioteca está instalada.
por enquanto a gente não vai utilizar ela. Antes disso, a gente vai criar um HTML. Vou ver aqui. Então, na aula 3, vou criar um arquivo aqui, chamar de aula03.html. Vamos usar o que a gente aprendeu até agora. Exclamação, tab, aula 3. Vamos criar um HTML muito simples aqui, ó. Aula 3. Vamos abrir esse arquivo por fora. Então, estou na pasta GTI, Code, capítulo 1, aula 3. Está aqui. Vamos colocar lado a lado aqui. A gente clica aqui, pessoal, a gente pode esconder momentaneamente. Então está aqui. Trabalhando normalmente, a gente poderia fazer isso aqui. Ó. Aula 3, então, foi instalação de Live Server. Beleza. Salvei. Eu quero ver refletido no HTML. Eu volto aqui, F5. Tá, funciona bem, mas imagina fazendo isso várias vezes aí. Né? Existe uma forma melhor. Outro detalhe importante, antes de entrar no Live Server, aqui, eu estou abrindo o arquivo HTML. Isso não é um site, não está hospedado. O interessante é que a gente trabalhe com HTML, né, com sites, em um servidor. No fim das contas, ele vai estar em um servidor. E a gente pode criar esse servidor de forma local na nossa máquina de desenvolvimento. Então, um dia, né, quando terminar, subir isso para alguma empresa de hospedagem, certo? Então, vamos ver a diferença agora. Então, vou voltar aqui. Estou na pasta GTI. Eu quero entrar em Code, Cap 01, Aula 03. Aqui está o meu HTML. Então, aqui eu chamo Live Server. Ele levanta o servidor para mim. Olha que legal. Como não tem o index HTML, ele não achou, ele monta para a gente a estrutura de arquivos mesmo que existe. A gente possa clicar aí. Olha que legal. Então, vamos voltar aqui. Clicamos em aula 3, está aí o que a gente fez até agora. Olha a diferença. Vou duplicar aqui. Ó. À medida que eu salvei, já está aí. Olha a produtividade. Tá? Então, ele recarrega para a gente automaticamente toda vez que a gente altera alguma coisa e salva. Então, essa é a vantagem do Live Server. A gente vai estar utilizando isso aí nos próximos projetos aí que a gente for construindo. Vamos voltar para a aula, então. Antes disso, né, vamos fazer o checkbox lá no VS Code para ficar tudo certo. Então, instalei o Live Server e criei o HTML de exemplo. Muito bem, agora podemos concluir a aula. Concluindo então, pessoal, vimos nessa aula sobre o NPM, né? A gente usou o comando npm install-g live server para instalar a biblioteca. E o live server a gente viu ele em funcionamento, que ele levanta um servidor web para a gente e recarrega esse servidor web à medida que a gente vai alterando os nossos arquivos. Então, dá produtividade. Na próxima aula a gente vai entrar finalmente em HTML, a gente vai ver umas noções, vou mostrar para vocês o HTML de forma geral, mas em forma de revisão mesmo, porque o nosso foco na disciplina de fato é programação e é JavaScript, mas a gente precisa passar um pouquinho antes pelo HTML. Vejo vocês lá, muito obrigado e até mais.